E aí, gente, tudo certinho? Como que foi pra você essa semana? Eu vi que vocês resolveram bastante exercícios de strings. O que vocês acharam dos exercícios? Tem alguns comentários? Pô, achei alguns bem difíceis de identificar. Tipo, onde que eu acho que eu implemento uma busca, aquele do relógio preciso não é. Isso na verdade é uma pergunta, porque eu tava vendo as resoluções de todo mundo que mandou. Alguém aqui tentou fazer com hashing? Perdendo a atenção no E, tá usando esse guerrete. Até perguntei pro. É. Quem é do E é um cara à parte. Eu vou te deixar triste agora que eu vou falar o E rapidão. Mas, tipo, vocês gostaram dos exercícios da semana? Tipo, deu pra entender, tipo, assim, entender como que geralmente aparece os exercícios de strings? Tipo, que é bem mais específico de encontrar padrão. Tipo, não é, sei lá, eles gostam geralmente de deixar mais direto, sabe? Tipo, os exercícios de strings, pelo menos até hoje que eu fiz, geralmente você entendia de cara, não precisava pensar tanto assim sobre, tipo, o que tem que fazer. Não, você sabe que é encontrar algum tipo de padrão, encontrar alguma coisa assim, só mete bala, sabe, no algoritmo. Então, temos um pequeno problema. O E, a gente tentou resolver ele também utilizando hashing. Geralmente os exercícios aqui que a gente apresenta, a gente também faz. Só que a gente faz, tipo, depois, sabe? Depois que vocês tentam fazer, a gente pega os que a gente tem, seleciona alguns e apresenta para vocês. O E, ele tinha um pequeno problema. A gente não conseguiu resolver antes de fazerem o contest da semana passada, mas o problema é que não dá para resolver com nenhum dos algoritmos que a gente ensinou vocês. Tipo, dá para pensar, talvez, que é uma coisa que pode acontecer um exercício que vai pegar essa ideia de usar duas buscas binárias e o hash. Só que nem sempre isso vai dar certo, que é o que a gente tentou implementar nesse aqui. Porque nesse caso aqui, a primeira busca que a gente tentou pensar, ela não era monotônica. Então, se não é monotônico, por mais que possa parecer monotônico, se não é, vai acontecer de ter uma entrada que, tipo, não vai convergir, certo? Então, tipo, o problema dessa era isso. Então, nesse caso aqui, isso aqui é mais para vocês quiserem pesquisar, porque isso é matéria de LPC2. Na verdade, primeiro tem LPC2? Acho que não, né? É que o suffix array, assim, vamos lá. O suffix array é uma técnica também que existe. Ela é muito mais chata na implementação. Tipo, entender mais ou menos como ela funciona até que é ok. Tipo, ver como que ela salva as coisas, assim. Tipo, a saída dela é bem simples. Mas implementar ela é chato. Chato demais. E, sei lá, 90% dos exercícios que tem de strings, você consegue resolver com hashing. Esse aqui é o caso, a parte que não dá para usar hashing e tem que usar especificamente o suffix array. Por que tem que usar o suffix array? Porque mexe com a estrutura. Não é só encontrar uma substring. Tem que salvar alguma coisa e brincar com a estrutura da palavra para conseguir gerar. Tipo, se vocês forem pesquisar mais a fundo, caso vocês queiram, porque tipo, é legal explorar string, porque é um tema, assim, para programação competitiva, geralmente só cai nas questões mais difíceis. Mas acho que é legal entender como que ela funciona, sabe? Tipo, dar uma só explorada. Existe esse algoritmo aqui. E, sei lá, só para vocês conhecerem. Mas esse fixed array, ela é um jeito de resolver grande parte dos exercícios que você consegue resolver com hashing. De uma forma que não vai ter colisão. Porque o hashing tem aquele problema também. Pode dar colisão. Foi o Vinícius que tentou, né? Você tentou implementar hash, né? Mas você conseguiu. Não, mas assim, você tentou fazer o hashing, usar hashing. Deu ruim, assim. Deu ruim. Beleza. A gente vai mostrar depois o algoritmo de novo aqui para ajudar vocês. Mas o problema de hashing, se você montar. Dependendo do número que você utiliza para ser o seu principal lá, porque você tem que colocar um número aleatório para ser sua. Uma das constantes lá que você tem que colocar para fazer a conta, ela tem que ser um número aleatório que seja muito grande e que também, de preferência, seja primo. E dependendo do valor que você coloca ali, e dependendo da quantidade de valores que podem ter no seu problema, ele vai acabar tendo dois números, vai ter a mesma chave. E aí quebra. Agora, o suffix array garante que não. Mas, em compensação, é muito mais difícil de implementar. A gente vai mostrar, todos os exercícios que a gente vai mostrar agora, é tudo com hash. Justamente porque vocês também não fizeram e porque a gente tem preferência, porque é bem mais fácil do que os. Sim, dos algoritmos de string, eu acho que é um dos mais fáceis. Mais fáceis por quê? Porque você não fica tão focado em ficar mexendo na estrutura do hash. Você deixa o hashing ali e só usa ele, entendeu? No programa. Então, só para falar para vocês, o E a gente não vai apresentar ele porque realmente é mais complicado, mas as duas estruturas que você precisa usar é o suffix array, caso vocês queiram pesquisar, e esse range minimum carry é uma estratégia que vocês também vão ver, isso aqui vocês vão ver em LPC2. Dá para fazer com tanto range minimum carry que ele usa, acho que ele consegue olhar intervalo de uma forma constante, ou seja, de uma forma linear, você consegue saber todos os valores, você salva isso de forma linear e você pesquisa de forma constante. Sabe a ideia do prefix sum? Vocês viram na aula de DP? Que você conseguia pegar um intervalo de uma forma direta, né? Tipo, calcular. É mais ou menos essa ideia, só que
Não, tipo, não é isso, mas assim, é pegando essa ideia que você consegue fazer uma busca constante, entendeu? Dentro de um intervalo. Então, são esses dois conceitos aqui. Aí, tipo, LPC2. Então, desculpa, gente, a gente não olhou esses exercícios, a gente não separou. Mas realmente não dava pra resolver com hashing. KMP, acho que nem fazia muito sentido. Mas é isso. Então, esse era o E. Bom, o próximo dá para ser resolvido com o hashing ou com KMP. Vou tentar explicar aí para vocês. Então, antes, vamos saber o que o exercício pede. É o Clock Pictures. Então, ele apresenta duas fotos de um mesmo relógio com N ponteiros. Cada uma dos ponteiros desse relógio está posicionado em um ângulo AI, que ele vai dar em milésimos de graus. O que isso quer dizer? A única coisa que a gente vai precisar ele vai dar um ângulo multiplicado por 1000. Então, 1 grau para a gente nesse relógio vai ser igual a 1000 quando ele der a entrada. A gente vai determinar se é possível que as fotos tenham sido tiradas no mesmo horário do dia, considerando que a câmera ela pode ter sido rotacionada, e deixar as fotos em ângulos diferentes. Alguém tentou resolver isso daqui? Como pensou? O que aconteceu? Eu não entendi muito. Não entendi muito bem como usar o string hash. É um pouquinho difícil. Tem que mexer com o que ele dá para você para depois chegar no hash. Até porque... É porque ele também dá um array, né? Tipo, de número. E aí transformar isso numa string vai ser... que é o que a gente vai ter que fazer. É um pouquinho fora da caixinha, mas vamos ver se vocês vão entender o que está acontecendo. Beleza. Então, tá bom. E como é que a gente pode saber se o relógio vai marcar o mesmo horário? Pode passar, por favor. A gente vai ter que fazer a sequência de abertura do ângulo entre dois ponteiros e a gente tem que ver se elas vão ser a mesma para todos os pares de ponteiros nos dois relógios, partindo de um par qualquer e passando por todos os outros no sentido horário. Meu Deus, Luiz, a gente nem começou a fazer o giro no relógio e minha cabeça já está girando. Calma, eu vou tentar simplificar isso para a gente. Pode passar. Então, suponha que a gente tem essas duas imagens. Esse daqui é o relógio número 1. Ele tem 4 ponteiros. O primeiro ponteiro vai estar nesse ângulo 0 aqui. O segundo ponteiro vai estar no ângulo 45. O terceiro no 180. E o quarto no 270. O segundo relógio é esse daqui. O primeiro ponteiro vai estar no ângulo 45. O segundo no 135. O terceiro no 180 e o quarto no 315. Pode passar. O que a gente vai ter que pegar? Primeiro, a gente vai ter a sequência de abertura do ângulo. Então, não compensa a gente trabalhar com os ponteiros em si, porque a gente pode ter ponteiros no mesmo ângulo, só que não necessariamente ter um horário exato. Vocês concordam? A gente vai girar o relógio. Então, mesmo que esteja no mesmo ângulo, às vezes pode ser que não esteja no mesmo lugar. Como é que a gente pode ver? Como é que a gente pode verificar que eles vão ser, de fato, relógios que estão marcando o mesmo horário? A abertura dos ponteiros. Se elas estiverem numa sequência, todas na mesma distância, quer dizer que o horário é igual. Faz sentido pensar nisso? Perfeito. Então a gente pode numerar esses ponteiros, essas aberturas dos ponteiros. Então entre o ponteiro 1 e o ponteiro 2, a gente tem uma abertura 1, o ponteiro 2 e o ponteiro 3, a abertura 2, o 3 e o 4, 3, e o 4 para 1, porque tem que fazer o círculo inteiro. Então a gente tem que pensar, se a gente tiver um array de 1, 2, 3 e 4, a gente tem que pensar nessa parte aqui, entre os dois, entre os dois, entre os dois, e a gente tem que voltar para o começo para fazer esse ângulo também. Faz sentido pensar nisso, já que é um relógio? Começou a complicar? Não? Ok. Show. Então, a gente vai escolher os ponteiros para a gente saber se eles estão marcando a mesma hora também. O exercício ele não garante para a gente, mas a gente convém que eles estejam ordenados, né? Então, esse ponteiro aqui seja do ângulo menor e o último ponteiro seja o que tem o maior ângulo. A gente ordena eles, deixa os ponteiros certinhos e a gente pega a primeira abertura. A gente vai comparar essa daqui com todas as outras desse relógio e ver se elas são iguais. Pode passar no sentido horário, fazendo o giro. Então, essa primeira abertura aqui, ela tem esse ângulo. 0,45 vai ser 45 graus. Essa daqui é do 45 até o 135, então vai ter 90 graus. A gente já sabe que elas não são duas aberturas iguais. Então não tem como esses relógios estarem marcando o mesmo horário. Pelo menos não como ele está agora. Certo? Então, ok. Não estão certas. Perfeito, não tem o que fazer. Mas ainda assim a gente vai verificar todas as outras para ver que realmente não tem como. Essas duas também não tem angulação igual. Pode passar. Não tem angulação igual. A última tem angulação igual. Isso daqui está em 180 para 360, 270 para 360. E esse daqui está em 315 para 45. As duas vão dar 90 graus, mas é só uma das angulações dos 4 aberturas que a gente tem para essa configuração. Então, esses dois relógios não estão marcando o mesmo horário. Certo? Pode passar. Então, a gente vai continuar na abertura do primeiro ponteiro
para o primeiro relógio, a gente pode começar a partir da segunda, no segundo relógio. A gente vai fazer o giro de novo, só que agora a gente vai comparar esses dois juntos. Quando a gente fizer isso, a gente vai ver que de 0 até 45 e de 135 até 180 tem 45 graus, então a abertura dos dois é igual. Aqui também, entre 45 a 180, 180 a 315, as duas têm 135 graus, então elas também estão corretas, e vai acontecer a mesma coisa para as próximas duas, que vão ser 90 graus. Ok. Como é que a gente vai fazer isso? É estranho, né? Porque ainda está abstrato, e o exercício vai dar para a gente isso daqui. 0 graus, 45, 180, 270. Então o primeiro passo é a gente calcular a diferença entre os dois ângulos, para a gente saber qual é essa distância e qual é a abertura. Então a gente vai fazer o nosso array. Do 45 menos 0, a gente tem uma abertura de 45 graus. Do 45 até o 135, 90 graus. Do 45, 180, 135. 135, 180, 45, pode passar. 180, 315, 135. E do 180, 270, 90. Mais uma vez, aqui 280 até o 0, 90. 315, 45, 90. Essa daqui, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai fazer, na verdade, 45 menos 315. Isso, eu tomei um erro no exercício que eu não estava entendendo o que estava acontecendo, era justamente por causa disso, vai dar um ângulo negativo, então a gente tem que acertar isso. Basta a gente somar o total do nosso ângulo, que vai ser 360 vezes 1000, no resultado disso, e tirar o mod, que a gente vai conseguir acertar o ângulo e vai ficar 90 graus ali. Vocês entenderam por quê? O que acontece? Certo? Pode passar. Então a gente vai ter dois arrays. Aqui a gente, na verdade, volta antes, por favor. A gente tem dois arrays agora. Esse primeiro, para o relógio 1, com as aberturas dele, e o segundo, para o relógio 2, com as aberturas dele. Vendo isso, dá para ter alguma noção do que a gente pode fazer com string para resolver? O que, Caio? Olhando assim, eu faria igual no exercício B, colocar igual no exercício B, repetir a string e procurar a string 1 e a string 2. Por que a gente repete a string? Porque isso vai fazer com que apareça a sequência que a gente quer, se ela existir, obrigatoriamente na string 2. Exatamente. A gente vai pegar isso daqui porque a gente também tem que fazer esse círculo, né? E a gente tem que pegar todos. Então, se a gente repetir isso daqui, a gente sempre vai ter as substrings possíveis da primeira na segunda, fazendo o giro todas as vezes. Faz sentido? Perfeito. Então, agora sim, pode passar. E é o que a gente vai fazer. Agora parece mais um exercício de string, onde a gente tem o padrão, que é o array da primeira string, que é o relógio 1, e a gente tem uma string que é o nosso array do segundo relógio dobrado. A gente teria isso daqui. A gente dobra para sempre conseguir pegar, começar daqui, que é o primeiro ponteiro, começar daqui, que é o segundo ponteiro, terceiro ponteiro, quarto ponteiro, e sempre pegar os outros 4 para frente. E agora a gente pode tentar achar essa substring aqui dentro dela. Pode passar. A gente faz a comparação. Se a gente não achar, não tem o que fazer. Se a gente achar uma, pelo menos, pode passar. Pode passar mais uma vez. É possível a gente conseguir o mesmo horário. Caso a gente não ache nenhuma na segunda, quer dizer que é impossível, a gente não consegue nenhum horário igual. Faz sentido? A lógica está de boa? Ótimo. Vamos para o código, então. Então, o que a gente tem que fazer isso? Primeiro, a gente lê as entradas do primeiro relógio, a gente lê as entradas do segundo relógio e coloca os ponteiros ordenados para o relógio 1 para o relógio 2. Pode passar. Depois disso, a gente vai transformar os ângulos deles em strings, que é basicamente pegar os dois vetores, fazer a diferença do primeiro com o segundo com o primeiro, terceiro com o segundo, o quarto com o terceiro e o primeiro com o quarto. É por isso que a gente coloca isso daqui para fazer o giro. Se a gente somar, se a gente estiver na posição 3, somar 1, a gente sairia do nosso vetor para a posição 4. Mas se a gente tirar um mod do tamanho do nosso vetor, a gente volta para a primeira posição, correto? Aquela parte ali é só para fazer o giro, fazer a diferença. E aqui é aquilo lá, não precisa fazer em todos, basta fazer na última posição do nosso vetor, mas eu não estava entendendo como fazer isso, então eu coloquei em todos eles para arrumar. Aquilo ali é caso, quando a gente chegar aqui no final, que seria 1 menos 4, a gente teria um ângulo negativo, só para fazer o acerto no final. Perfeito? E essa diferença é um inteiro, mas a gente precisa de uma string. Então a gente monta a nossa string, a gente tem ela ali, a gente passa o nosso inteiro para uma string e coloca um espacinho nele só para diferenciar os ângulos e tudo mais. Agora a gente tem duas strings para trabalhar, a gente dobra uma delas para transformar a nossa string, a gente usa uma delas como padrão, que vai ser o ângulo 1. Pode passar, por favor. E nesse caso, a gente implementou o hash aqui,
acho que vale a pena mostrar, talvez, o código do hashing. Eu pensei em colocar. Você vai? Perfeito. Então, a gente calcula o hashing para as duas strings. A gente vai pegar a string, que é o nosso padrão, vai deixar o hash dela guardado, a gente só precisa calcular uma vez, porque é do tamanho inteiro da string, e a gente vai comparar com o da segunda string. Então, a gente vai ter, no final, uma string que era de tamanho 4, a gente vai dobrar a string, a gente vai ter uma segunda string de tamanho 8, que seria, por exemplo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. E aí, isso daqui vai dar um hashing pra gente. A gente vai pegar das substrings de tamanho n, na segunda string, calcular o hashing e ver se dá igual. Se em algum momento der igual, é possível a gente colocar o mesmo horário, então a gente dá o cout possible e já pode parar o programa. Se a gente não conseguir encontrar nenhum aqui dentro, é impossível e a gente retorna o 0 também. E é isso. Certinho? E, claro, a gente resolveu com um string hashing. Também daria para resolver com KMP se vocês acharem mais tranquilo. Exatamente. E é isso. E aí vocês conseguem um accepted. Tem até um bug na Matrix na foto. Tem um braço saindo do nada. Tá, então bora pro G. O G, ele é... Alguém tentou fazer? Tá, isso aqui é bem simples. Vocês vão ver agora, vocês vão ver que, tipo... Enfim, vamos lá. Então, Ada em Spring Clean. Então, basicamente, ela vai te dar uma lista de afazeres, só que ela passa essa lista de afazeres em um formato de string. Então, as atividades, elas têm... Tipo, ela lança pra você uma string. Cada atividade tem um tamanho X, tipo, sei lá, 3, e, tipo, cada um desses 3 valores aqui, por exemplo, sei lá, A, B, C, D e E, certo? Eu quero uma atividade de tamanho 2, é isso aqui, tá? Que ela tá querendo dizer. Tipo, é para você ver se você encontra atividades diferentes do tamanho que ela quer. Certo? Então, é isso. E ela tem que contar quantas atividades diferentes tem. Pode passar? Então, basicamente, ela passa o tamanho da atividade e a atividade que ela quer, que é uma string. Só que ela não sabe qual que é a atividade. Então, basicamente, você tem que procurar quantas diferentes tem de tamanho 2. Como vocês acabaram de ver como que é simples o hash, você salva isso aqui no map e vai passando. Vai passando para todos os valores. No caso aqui, eu passo no vetor de 2 em 2. 2 em 2, mas considerando que é uma substring. Então, eu tenho que pegar ele em relação a, tipo, 0, 1, 2. Vai pegando, entendeu? Aí eu salvo no map. Aqui tem quantos? Aqui tem 4, né? Então, quantos diferentes tem? Então, eu só printar os tamanhos do map. E é isso. Acho que é o 300. Para tamanho 4, é só andar de 4 em 4. Salvo no map. Tamanho 3. Enfim. E o código. Pega a sua string, taca no hashing. Aí depois aqui para baixo você vai fazer pega no map, tipo, se passa cada valor no map, porque daí você vai ter um para cada um, certo? Acho que, por exemplo, se você implementar o KMP, você vai ter que dar uma alterada no KMP para conseguir salvar isso, entendeu? Aí no hashing se torna mais fácil, porque você consegue salvar o valor inteiro da sua substring como o valor do seu map, entendeu? E depois você dá um cout no tamanho do map. Podia ser... Não sei se eu incluí 7. Acho que poderia ser também. Poderia ser um 7. Qualquer coisa que salva um número. Quando eu fizer um 7 também. Eu salvei no map, mas, tipo, porque são números grandes. Tipo, se você fosse salvar num vetor é mais chato, tipo. Mas no 7 funciona, porque é a mesma estrutura do map. E é isso. Acho que é isso. Deu pra entender? Esse exercício alguém tentou fazer? Nem chegaram a ler? Ele precisava usar hash com busca binária. Mas é legal. A gente também demorou para descobrir que foi o Paiola que ali quem gosta de busca binária. Ocupado. Mas é legal esse exercício. Ele te dá uma string, tipo, dá uma string com A, C, G ou T. E você vai ver que no exemplo tem outras strings, mas ele sempre vai dar uma com esses caracteres. E você vai ter que pegar que tem uma substring que se repete mais vezes. E que ela tem que se repetir mais de uma vez e que seja a maior possível. Na string. Pode passar, vamos mostrar os exemplos. Aqui, tem essa string aqui. Eu tenho a string gat aqui, tá vendo? Tá vendo essa 3? Ela se repete quantas vezes nessa string? 2 vezes. Tá, mas vocês concordam que ela não é a maior, né? Se eu pegar essa daqui inteira, que é o que aconteceu lá, aquela ali é o resultado ótimo, que é a maior string. E ela se repete mais de uma vez, ela se repete 2 vezes. Entendeu? Esse aqui também. Você tem essa string, a maior string que se repete 2 vezes, elas podem se sobrepor, né? Que acontece aqui e aqui de novo. Deu pra ver?
Então a resposta eu printaria essa daqui. Esse é a maior. Não, ela tem que se repetir mais de uma vez e tem que ser a maior possível. Só repetir mais. É que eu falei repetir mais vezes, mas. Ah. Se for repetir mais vezes, a gente se repete mais. O E era assim. Você só tem que pegar a maior que você repete mais de uma vez. E ali na de baixo também. A maior é aquela ali. Certo? E a solução é o seguinte. Vocês concordam que se eu pegar essa string só com uma letra, ela se repete mais de uma vez, certo? A GG. Se eu pegar duas do tamanho dela, ela também se repete mais de uma vez, certo? Se eu pegar 3, ela também se repete mais de uma vez. Se eu pegar 4, também se repete mais de uma vez, certo? Deu pra ver? Se eu pegar 5, também se repete mais de uma vez. Se eu pegar 6, também se repete mais de uma vez. Deu pra entender? Se eu pegar 7, também se repete mais de uma vez. Que coisa que comporta assim, que algoritmo que a gente tem que se comporta desse jeito, que vai sempre subindo, tipo, se ela funciona para 1, você pode tentar fazer funcionar para 1 a mais. Você concorda que, tipo, se eu chutar um número e falar assim, essa string aqui de tamanho, eu vou tentar achar uma string de tamanho 4 que funcione para isso. Por exemplo, vou tentar achar uma string de tamanho 4 que funcione. Vocês concordam que eu vou achar essa daqui? Certo? Concorda? Se eu achei uma de tamanho 4, eu já tenho o meu melhor. Certo. Fica uma string de maior tamanho, certo? Certo. Agora eu vou tentar diminuir ou aumentar esse chute que eu dei no 4? Aumentar. Tenta aumentar. Beleza, aumentou, sei lá. Foi para 7. 7 já deu resultado má. Já achei essa daqui. Eu achei o de 7, eu vou tentar aumentar ou diminuir. Tentar aumentar. Só que eu vou testar de 8 aqui. Você concorda que eu peguei até aqui já? Já não tem como repetir essa string, porque ela já é maior da metade. Então eu posso parar o algoritmo. Concorda? Vamos para frente. Ali também. Aqui também é a mesma coisa. A gente tenta com 1, depois tenta com 2, se deu certo, depois tenta com 3. Tipo, todo o algoritmo que eu perguntei, que tem esse comportamento monotônico, é a busca binária. Você vai chutar um valor, e se você conseguir aquele valor, você aumenta. Tá certo? E se você não conseguir, você tenta diminuir porque não deu certo aquele valor. Era isso que você tinha pensado, Thay? Então a gente vai usar uma busca binária para encontrar essa string de maior tamanho. E para cada novo tamanho, você vai percorrer a string toda e vai marcar as strings que tem aquele hashing específico. Porque é a mesma string se repetindo várias vezes. Você vai entender? Pode passar. Então aqui, sei lá, eu chutei uma string de 5. Aqui eu já peguei o caso ótimo. Mas aí eu vou pegar a string de 5 e olhar lá, marcar o hashing dela. Então olha aqui no meu map. Eu tenho uma vez essa string, aí eu vou fazer essa daqui, vou lá marcar ela lá, uma vez, e essa daqui se repetiu. Então eu somo mais uma aqui, 2 vezes. Concorda? Então eu consegui esse tamanho 5, agora eu posso aumentar e tentar conseguir uma a mais. Só que como já passou do tamanho da metade da string lá, eu não vou conseguir. Você pode tentar conseguir, mas não vai dar certo. Esse é o tamanho máximo desse exercício. E é simplesmente isso. Você vai se aparecer na string, você vai ver se ela se repete mais de uma vez e você vai pegar aquele resultado como ótimo. E como você está fazendo uma busca binária, o último que sair da sua busca é o seu tamanho maior. É o maior tamanho que você conseguiu formar aquela string. E o código é isso. Pode repetir dentro dela mesma. Eu falei errado. A busca vai parar quando o início chegar no fim. Você para de aumentar. Você não conseguir um caso ótimo, ele vai juntando o início e o fim e sai, né? Nesse while. E é isso. Tipo, você vai pegar o meio aqui. Esse meio é o tamanho da sua string, que é seu chute. Aí você vai começar e vai andar na sua string e vai ver se o hashing. Essa é a função que pega o hashing, lembra? Subhash. Vai ver se o hashing dessa parte, do i até o i mais mil menos 1, aí você salva no seu map, que é aquilo que eu estava fazendo lá.
Aí você vai ver se esse código é da Top. Inclusive, não foi eu que implementei. Então, o código é ela que fez, eu não... Não, eu acho que tá certo sim. Eu não fiz porque não deu tempo. Aí é dela. Aí ela viu aqui se é maior ou igual a 2 e falou que f é igual a true. Então ela achou uma resposta válida, certo? Se ela achou uma resposta válida, ela aumenta o tamanho do início, com a busca binária. Você concorda, você falou que aumenta, né? Se você conseguiu achar uma válida, aumenta, não aumenta? Então o mini vai para o mid mais 1. E se não, você diminui porque você não conseguiu achar um intervalo válido. Uma string válida. Deu pra entender? E aí você pega essa string. Aí dá pra pegar, você pegou fora, né? Você salvou o tamanho de cada string. Eu só ganhei a string inteira. Acontece. Você conseguiu. Você salvou o tamanho da string e ela. É isso? Aí, tipo, como você achou aquele tamanho na busca binária, você vai passar procurando uma string que tem esse tamanho. É isso? Pega menor. Você pega menor. Mas o básico, tipo, essa parte aqui é só um tratamento. Para o algoritmo, você tem que entender que você vai ter que chutar o tamanho e passar pesquisando o resto. Deu para entender por que da busca binária? Porque se funciona para um, ela vai funcionar para algo menor que ela. Então, como é monotônica, a partir do que ela cruzou o eixo lá, ela funciona para todos maiores que aquele. Funciona para todos menores que aquele e você vai tentar fazer funcionar para o maior. É que do E era aquilo de pegar que se repete mais vezes, né? Então você tinha que fazer um chute para o tamanho e um chute para o que a gente tentou pensar. Ele tinha que ser contínuo, esse é o problema. Ser contínuo. Aí você chuta o tamanho que vai se repetir e o número de vezes que vai se repetir. Só que um das duas não era monotônico. Aí dava errado.